Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Aí tem uma questão de construção de gráfico de funções do primeiro grau, né? Então, na realidade, o que a gente vai fazer é o esboço do gráfico, tá? A forma que eu vou utilizar para fazer o esboço aí dos gráficos é a utilização dos pontos principais do gráfico da função do primeiro grau. A função do primeiro grau, tu sabe que ela é representada através de uma reta, né? Que os seus pontos, os pares ordenados que representam a função, esses pontos no plano cartesiano geram uma reta, né? Então eu vou usar os dois pontos principais dessa reta aqui, são o corte no x e o corte no y, tá? Então é a partir daí que eu vou fazer o gráfico dessas funções aí. Bom, então começando com a letra A. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é determinar o corte no x. O corte no eixo x, inclusive, tem um nome específico. Chama-se raiz da função. Isso para qualquer função. Sempre onde o gráfico corta, intercepta ou encosta no eixo x, esse ponto ou esses pontos são chamados de raízes. Então, raiz é o corte no eixo x. E para eu encontrar o corte no eixo x, o que eu faço? Eu faço y igual a zero. Sempre que tu está em cima do x, o y vale zero. E sempre que tu está em cima do y, o x equivale a zero. Mas nesse caso aqui, como eu estou tratando da raiz, que é o corte no x, então eu faço y igual a zero. Fazendo y igual a zero, olha só, isso aqui vira zero. Eu tenho menos x mais 1 igual a zero. Isolando o x, 1 é igual a x, né? Estou isolando o x do lado direito. É o mesmo que x igual a 1. E isso aqui então é a raiz. Isso aqui é o corte no x. É o corte no x. Ok. E aí agora eu vou para o corte no y. O corte no y não precisa fazer cálculo. Porque em qualquer função polinomial, pode ser do primeiro grau, do segundo, terceiro grau, quarto grau, enfim, o corte no y é sempre quem? É sempre o termo independente, que nesse caso é igual a 1. É igual a 1. Então agora eu tenho os dois pontos, né? O corte no x é 1, o corte no y por coincidência também é 1. Então eu vou fazer aí os eixos coordenados. Corte no x, 1. Corte no y, também 1. Aqui eixo x, aqui eixo y. E aí ligo esses pontos. Tá aí, ó. Tá aí o gráfico da função. Tu vê que essa função ela ficou descendo, né? É uma reta descendente, a gente fala função decrescente. Ela tá, os y estão depreciando, estão diminuindo. Então essa função é decrescente, a reta está descendo, né? Tá mergulhando. Isso por quê? Porque antes do x aqui é negativo. Então sempre que antes do x é negativo, já sabe que a reta vai ficar com essa formação aí. O outro, bom, aí mais rápido, né? Corte no x. Como que é o nome do corte no x? É a raiz. Ok. Como que eu descubro a raiz? Fazendo o y igual a zero. Então eu tenho 3x mais 2 igual a zero. 3x igual a menos 2. X igual a menos 2 terços. Então isso aqui, ó, é a raiz, é o corte no x. E o corte no y? Bom, o corte no y, ele é o termo independente. E o termo independente aí nessa função é o 2. Tá feito. Vou fazer então aí, corte no x é menos 2 terços. Então tu vê que eu vou deixar uma parte para a esquerda aqui maior, né? Para poder posicionar aqui a raiz. Eixo x, eixo y.
Raiz é menos 2/3, então eu coloco menos 2/3, sei lá, por aqui, né? Menos 2/3. E o corte no y é o 2. Vou colocar aqui. E aí eu ligo esses pontos, formando a reta. Mais ou menos. Certo? Aí essa reta já ficou subindo. É uma função crescente. Por que essa reta ficou subindo? Por que a função é crescente? Porque antes do x aqui, ó, é 3 positivo. Então, se na frente do x é positivo, a reta sobe. Se na frente do x é negativo, a reta desce. Próxima construção. Essa função da letra C, observa que ela não é completa, né? Está faltando alguma coisa. Nos exemplos A e B, eu tinha uma função assim, ó, f de x igual a x mais b, com o a diferente de 0 e o b também diferente de 0, ou seja, eu tinha o a e o b. Essas funções, elas são chamadas de funções afim, né, ou afins. Então, isso aqui, função afim. A função afim é aquela função do primeiro grau que tem o coeficiente a e tem o coeficiente b. Nesses dois exemplos aqui, C e D, o que está acontecendo? Eu tenho a função com o formato geral simplesmente AX. Por quê? Porque o B aqui está sendo 0. Não tem o elemento B, não tem termo independente. Então, essa função aqui, ela recebe o nome de função linear. Então, a função linear é aquela função que o b é igual a 0, não tem termo independente. E uma característica da função linear, que é bem importante, graficamente falando, é que a função linear, ela obrigatoriamente passa na origem. Passa na origem dos eixos. De forma geral, tá? Sempre que o termo independente é igual a 0, numa função polinomial, não importa o grau, sempre a função vai passar na origem. Pode ser uma função de terceiro grau. Se não tiver número sozinho, se não tiver o termo independente, o gráfico vai passar na origem, tá? Bom, dito isso, vou fazer então o cálculo fazer o desenho do gráfico. Como é que eu posso fazer isso? Bom, olha só. Como eu sei que esta função é linear, ela vai passar na origem, olha só, vou fazer aqui só um rascunho. Então, ela vai passar na interseção dos eixos, tá? Ela pode passar subindo, ou ela pode passar descendo. Como que eu sei se ela sobe ou se ela desce? Olhando o sinal na frente do x, que nesse caso aqui é mais 1/3, então é positivo, a reta vai subir. Então, eu já sei que a reta é assim, ó. Mas ela pode subir assim, ela pode subir mais deitada, ela pode subir passando na origem mais de pé. Então, ela tem infinitas maneiras de passar aí na origem. Como é que eu vou determinar a forma, ou o ângulo, ou de que maneira eu melhor posiciono aí esta reta passando na origem? Bom, uma maneira de fazer isso, bem simples, é fazer uma mini tabela. Estipular aqui x e y. E aí atribuir um valor de x e calcular o y correspondente. Qualquer x e qualquer y, tá? O que é conveniente, o que é mais adequado ou o que é mais simples é chamar o x de 1. Porque se o x é 1, olha só o que é o y. Y é 1/3 vezes x. Então, é 1/3 vezes 1, que dá o próprio 1/3. E aí eu tenho um ponto de referência. Aí o gráfico ele fica bem fácil de definir. Olha só. Eu sei que vai passar na origem, porque a função linear não tem termo independente, né? E eu sei também que vai passar no ponto 1 e 1/3. Então, se eu botar aqui, ó, 1,
eu tenho aqui 1/3 mais ou menos aqui, ó. Se eu quiser usar de escala, tá? Não que seja obrigatório, mas... E aí eu tenho esse segundo ponto. E agora eu traço a reta. Ficou subindo, passando a origem com uma inclinação pequena. Ok? E essa função, ela também é função crescente, porque a função tá... A reta está subindo, né? Ali no x é positivo. E o último gráfico também é uma função que passa na origem, né? Olha, não tem termo independente, olha só. Termo independente igual a 0, então eu sei que passa na origem. E eu vou determinar um outro ponto para usar como referência, fazendo ali a mini tabela, que é uma tabela de uma linha só, né? Então, atribuo x igual a qualquer valor, eu vou atribuir o 1, que é o mais simples. E aí, o y será igual a menos 1/4, esse x é 1, menos 1/4 vezes 1. Ó, menos 1/4 vezes 1, que dá menos 1/4, ou seja, vai repetir ali o coeficiente. E aí, eu tenho, então, para constituir aí o gráfico, 2 pontos. Um ponto é a origem, porque não tem termo dependente, então eu sei que passa aqui na origem. E o outro ponto é 1 e menos 1/4. Então, se eu colocar aqui, ó, 1, por aqui assim seria menos 1/4. Se eu quiser fazer uso da escala, mais ou menos assim. E aí, liga, aqui está o segundo ponto, ó. O ponto 1 e menos 1/4, ligo esses 2 pontos e aí eu tenho a reta que ficou descendo, né? Ficou aí uma função decrescente. E tu vê que faz sentido, por quê? Porque na frente do x aqui eu tenho menos 1/4. Então, como é sinal de menos, a reta tem que descer. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.